Muito bem-vindo ao ContaCast, o podcast de contabilidade e negócios aqui da Contabyte. E aqui mesmo, diretamente dos estúdios da Contabyte, o nosso entrevistado de hoje, nosso colega de parceria de bate-papo, não é uma entrevista, é um bate-papo, meu amigo João Maurício, da Advocacia Marques, especialista em direito empresarial e preventivo aqui de Suzano. João, bem-vindo ao ContaCast, meu irmão. Obrigado, Robinho. Obrigado a toda a equipe aqui que está tornando possível esse nosso encontro. Agradeço a oportunidade. A gente vai aqui, eu acredito que temos como ajudar bastante os empresários, esse grande oceano que nós temos aí de desafio para o empresariado. Então a gente sabe como os empresários vêm sofrendo, e quando a gente fala dessa questão preventiva, meu amigo, se vende muita coisa no mercado e se entrega pouco resultado para eles, infelizmente. Infelizmente, né? Você sabe, João, que o ContaCast a gente tá super feliz porque tem vindo cada vez mais convidados, histórias super legais, conteúdos super importantes para quem assiste. E a ideia do ContaCast sempre foi trazer empreendedores das suas profissões. Eu considero você um grande empreendedor do direito, né? Sim. E aí não é nem como o advogado João, é o empresário João dentro da dinâmica que você coloca no seu negócio, né? Sim. Para depois falar da competência do João como advogado, né? Então, assim, acho que os advogados têm que assistirem esse podcast e se espelharem em você como o empresário João advogado. E depois o João advogado talentoso aí que conhece do direito empresarial. Mas, ó, pra gente começar de cara, depois nós vamos falar quem é o João, etc. Mas o público tem que entender o seguinte. Sim. O que é o direito empresarial e preventivo, né? Porque hoje, se a gente pegar uma massa grande aí, hoje todo mundo é empresário no Brasil, né? Sim, todo mundo está empreendendo. Está empreendendo, porque o cara abre uma empresa, seja ela uma empresa individual, uma sociedade empresária limitada, Sim. e ele tem um contrato social lá, né? Tem. E aí esse contrato social tem uma regra empresarial, muitas das vezes o cara está assinando e não sabe que está assinando a abertura de uma empresa e tem ali as obrigações dele como empresário. Com certeza, né? como administrador. Como administrador, e muitas das vezes só vai descobrir isso quando tem lá um passivo judicial, alguma coisa bem complicada. E eu vou te dar até uma dica não. Bora. Numa reunião da parte da manhã, eu estava conversando com um cliente, que o cliente teve problemas jurídicos lá, o cliente dele teve um problema jurídico e ele não tinha contabilidade, não tinha balanço, DRE, etc., né? Muito mais comum do que a gente pensa. E aí o novo advogado dele indicou, ó, você precisa ter contabilidade, balanço DRE, até porque o juiz está pedindo isso para você na ação. Então as pessoas não têm esse entendimento. Explica um pouquinho aí das obrigações, o que é o preventivo. Com certeza. Primeira... Ó, e fundamental, vamos lá. Quando eu viro dono de uma empresa, viro empresário, aonde eu tô metendo o meu pé? Vamos lá, Robinho. A primeira coisa, essa parceria advogado-contador é fundamental. Eu falo que a gente cuida da saúde do seu negócio. Um advogado de confiança, um contador de confiança são fundamentais aí para o desenvolvimento de qualquer atividade comercial. Quando nós falamos aí no direito empresarial preventivo, a gente não fala só do contrato social em si, mas a gente fala em 4 grandes pilares, e aqui é muito difícil. O empreendedor que hoje ele tem que já se preocupar com estoque, com preço, com consumo, com a sua divulgação da sua marca, com os seus colaboradores. Com lucro. Com lucro, né? Que se é que sobra lucro, a gente sabe o desafio hoje que é para o empresário ele ter essa coragem de ter o seu negócio, mas são 4 grandes pilares que a gente trabalha no direito empresarial preventivo. O escritório Marques, meus advogados são muito focados nesses 4 elementos, que um pilar é o direito tributário. Então, saber a sua tributação de forma mais adequada, aí está muito próximo do contador, do empresário é fundamental. Nós temos um segundo pilar muito forte, que é a parte civil contratual, os contratos com fornecedores, contratos com clientes, o que ele está protegendo, o que tem de regência naquela relação que foi estabelecido. Então, Tributário, a parte civil contratual, trabalhista. Então, nós tivemos aí uma reforma que eu já nem considero recente aí na Justiça do Trabalho. Não tinha na minha cabeça essa parte dos contratos. Não, né? A parte do contrato... Eu pensava no tributário e trabalhista, mas aí é uma dica legal. A parte contratual, Robinho, eu sempre falo assim, que os empresários, qual está sendo o grande problema dos empresários na atualidade? Eles deixam os seus contratos à mercê, eles seguem modelos que estão disponibilizados na internet, e ele não enxerga a questão de multa, tempo desse contrato, quais foram as obrigações assumidas, e normalmente isso gera um colapso no negócio, que muitas vezes quando chega pra gente, a gente olha e fala, a gente tem que fazer uma negociação, porque o que você firmou de contrato, as pessoas confundem muito o contrato de consumo, que a gente fala muito de cláusula abusiva, mas quando a gente vai falar de empresários,
Normalmente não tem isso daí. O que a lei considera é que você chegou em pé de igualdade nessa relação. E aí ele só vai descobrir esse grande problema dele em que momento? No momento que aquele contrato gerou um conflito, gerou um atrito, e ele vai perceber que tudo aquilo que foi falado não foi transformado em documento. Então, hoje é um dos pilares que, sem dúvida nenhuma, quando a gente vai falar de um trabalho de compliance, que eu sempre falo um termo que está muito na moda, esse trabalho preventivo que é fundamental, um dos 4 pilares também está lá, o direito contratual, civil, e os contratos tanto com fornecedores, com colaboradores, prestadores de serviço, consumidores. Então, realmente, a parte contratual ela é bem forte. Porque nessa parte. Acabam gerando passivos Gigantescos, responsabilidades enormes. Então, um contrato mal elaborado muitas vezes acaba não refletindo a vontade que aquele empresário tinha no momento de elaborar aquele contrato. Aí aquele copia e cola, o copia e cola não serve, né? Não serve. E isso, inclusive, para os advogados. É onde você entra para você colocar ali pro cara um Tudo trabalho customizado. Tem que fazer um trabalho em ordem. A gente acaba entendendo um pouco o produto de cada cliente. Então, quando a gente pegou a primeira empresa que, por exemplo, faz comercialização de infoprodutos, tivemos que fazer uma imersão completa de entender esse mercado para entender quais as brechas, quais eram as garantias. E tudo isso está realmente no empresarial preventivo. E tá na moda isso, né? Vender infoproduto. Muito, muito, muito. E assim... Tem muito problema por trás das vendas? Muitos problemas por trás, porque normalmente existem empresas parceiras, a pessoa não vai sozinha. Dá um exemplo para nós. Vamos lá, uma empresa, um digital influencer, uma pessoa que tem um domínio muito grande, vai lançar um infoproduto, uma mentoria, um curso rápido e assim por diante. E normalmente existe uma empresa de coprodução desse produto. Tá. A pessoa não vai sozinho para esse mercado. Então, ele vai ter uma empresa que vai estar fazendo as páginas, onde vai estar divulgando o curso, aqueles que dão o desconto, qual plataforma vai ser colocada, e existe uma margem desse lucro do produto que é repassado para essas empresas. E aí, normalmente, o que ocorre no contrato? Falta de previsão de rescisão desses contratos. O infoproduto está relacionado a quem? A coprodutora ou ao influencer que fez aquele produto, que tem a cara do produto? Então eu falo que é uma modernização do que a gente já enfrentou, por exemplo, em futebol. Vamos usar o exemplo aqui do futebol para ficar bem claro. O jogador e o seu agente. E funciona a mesma coisa no infoproduto. A pessoa ela pode ser fera no assunto, pode dominar o assunto, mas dificilmente ela tem uma capacidade técnica de fazer o lançamento do infoproduto da forma adequada. Aí ele tem uma coprodutora desse infoproduto que ela lança, e as regras contratuais têm que ser muito claras, porque senão, muitas vezes, aquela pessoa que é um influencer perde o seu infoproduto, porque o seu infoproduto, a marca, os slogans, todo o material, na verdade, no contrato, pertencem à produtora. Isso acontece demais. Então, a gente atua para os dois lados. Eu já tive contratos que eu estou pela produtora, outros pelos influencers, e realmente são pontos que, assim, o que as partes firmaram ali no contrato vai ser seguido. Então, é um segundo pilar muito importante que é muito ignorado. Tem o trabalhista, hoje já teve bastante transformações aí na questão da legislação trabalhista. A reforma trabalhista mudou isso? Ajudou muito. Porque muitos criticam, né, a reforma trabalhista aprovada pelo Temer lá atrás, que ela não foi legal e tal, mas ela ajudou? Ela ajudou e, na verdade, assim, a empresa que não sabe separar ainda o que é um prestador de serviço ou o nosso famoso PJ, do que é aquele funcionário, daquele colaborador seletista, ela vai continuar tendo problema na Justiça do Trabalho. O que nós tivemos, essa é uma opinião muito pessoal. É porque, não te cortando, eu como contador aqui, eu tive uma experiência, a experiência ao longo dos anos era a seguinte, a gente teve, antes de 2019, da reforma tributária, tinha um problema muito sério em você... o problema era muito sério de você encontrar mão de obra. Não existia mão de obra no mercado, porque não é. Deixa eu tentar ser mais assertivo. Você, antes da reforma trabalhista, o empresário, agora me coloquei no eixo para falar. Sim. O empresário, ele começou a desistir de contratar funcionário. Para ele, achava que o funcionário era um mal necessário. Por quê? Sim. E não queria. Por quê? Porque por qualquer coisa, o funcionário punha lá acionava a Justiça do Trabalho. Acionava a Justiça do Trabalho e o empresário tinha feito tudo certinho ali, mas o cara acionava ali e ele não cabia a ele, né, a quem acionava o ônus da prova, né? Sim, sim. E aí eram ações em cima de ações, e aí o empresário falou, eu não vou contratar mais ninguém porque isso daí tá contaminado. Aí eu percebi que depois da reforma tributária, não. Aí, a reforma trabalhista depois também. Desculpa, depois da reforma trabalhista de 2019, os números de ações trabalhistas diminuíram, né?
Porque houve um enxugamento dessa moralização. poluição, uma moralização. O termo eu falo moralização, é um termo muito pessoal. Porque e o ônus da realista. prova cabia a quem... Agora o reclamante ele também tem que provar o que aconteceu. Isso. Então teve uma inversão e hoje existe um olhar todo da Justiça do Trabalho que foi diferenciado, que foi mudado. E assim, a gente não pode esquecer o que a gente sofreu na pandemia, e eu falo que a pandemia é um marco histórico, assim, que vai mudar todas as relações daqui para frente. E aí voltou, o empresário hoje quer contratar. Tem que contratar. Ele quer contratar, mas ele contrata hoje diferente, com um sentimento diferente do passado. Com certeza. E assim, nosso assessoramento empresarial preventivo, até essas mudanças de time, existem estratégias jurídicas que te permitem ter mais seguranças na troca de time, na conscientização dos colaboradores, elaboração de códigos de conduta, você transformar a consciência do seu colaborador. E isso também na advocacia empresarial preventiva ela é bem forte. Você acha que tudo isso ajuda? O código de conduta? Muito, não. É documento essencial. Se hoje a pessoa fala que tem uma empresa e que o negócio dele está fluindo e ele não tem hoje, primeiro, as fixações dos seus próprios valores. Então, a empresa não tem sequer os valores fixados. Se você não tem hoje um código de conduta que determina, por exemplo, uma não discriminação por questão sexual, religiosa, tudo isso são elementos que acabam agregando e protegendo o empresário. Então o empresário ele tem que ter essa consciência de um código de conduta, um manual de boas práticas, e isso tudo é uma vertente na área preventiva trabalhista. Sim. Isso acaba ajudando demais. A questão de controles de ponto, como vai ser feito esse controle, então é um ramo muito forte do direito. E tem mais alguma coisa no preventivo que o empresário deve... A quarta, né? A quarta, que é o bendito dos dados. Eu falo assim, a Lei Geral de Proteção de Dados veio, ainda temos muita ignorância das pessoas acharem que não vai pegar ou que vai pegar, e temos uma ignorância muito maior de uma venda pelo medo de, olha, você vai ser multado e a multa pode ser na casa dos milhões. E o empresário não enxerga que na parte preventiva, hoje, o petróleo, isso daí foi CEOs de grandes empresas que falaram, desse século, meu amigo, são os dados. Você tem a informação circulando, você sabe o seu tipo de cliente, você sabe o tipo de produto, quanto tempo ele consome, tudo isso a informação está aí. E um dos pilares também nessa parte preventiva são os dados, que é onde a gente dá lucro para o empresário. Então, João, você que é um especialista também nesse assunto que eu sei, explica um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente, no que o empresário, e aí o pequeno empresário, aquele que tem lá um restaurante, uma academia, que tem ali um número grande de usuários, o que ele deve se preocupar, no que ele deve se preocupar em relação à LGPD? O que ele não pode fazer? O que ele não pode fazer? Primeiro... Então, acho que o exemplo que eu dei é legal, não? É o dono da academia tem lá É fantástico, tem ele tá lá... cadastro gigantesco de pessoas com telefone, e-mail... informações, justamente. Primeira coisa, hoje a gente fala de uma coleta seletiva e minimalista. Então, por exemplo, o cara está fazendo academia no seu bairro. Você precisa saber a religião desse cara? Não. Mas é um dado sensível. Se tem uma preocupação muito grande, por exemplo, com um dado religioso. Você tem que ter as informações dentro de um sistema, dentro de uma planilha, verificar quem tem acesso a essas informações, e entender que dessas informações você pode tirar lucro para o seu negócio. Sim. Por exemplo, aquela pessoa que não está mais vindo, ou se você vê que um determinado número de pessoas de um determinado bairro... E a academia faz isso. A academia tem ela que fazer. percebe o cara que não está vindo, ela já manda mensagem para ele. Faz 15 dias que você não aparece. Acontece comigo. Isso são dados, e assim, tudo isso é baseado em dados. E o que ele tem que tomar cuidado, que hoje nós ainda temos muito, são essas fichas extensas com informações que não serão utilizadas. Então você tem que tomar um cuidado com a seleção de dados que você vai ter, e aí no segundo momento, como você vai tratar esses dados. Que a gente vê muito em academia. Eu falo que a gente tem aprendido muito aqui no ContaCast, acabei de aprender uma com você. Essa tem que ter. Tem dado que não precisa, então você já começa mitigando o risco, pegando só o essencial, né? Só o essencial, não porque precisa inventar. Gente, um vazamento de dados você só vai responder, né? Já é muito, mas pelo nome, pelo CPF, mas não pela religião, pelo nome de um pai, de uma mãe, o nome de esposa, outros telefones de contato. Então, é o primeiro, tá? Fazer, então, um cadastro ali mais enxuto. Mais enxuto. E o segundo é o dia a dia que a gente fala. Então, por exemplo, câmeras de academia, a gente sabe que hoje está muito na moda, teve um acidente, a pessoa quer viralizar e acaba divulgando aquela imagem. Aquilo também, também entra na proteção de dados? Isso entra na proteção de dados, porque as pessoas que estão ali, elas são as titulares dos dados. Então você tem que ter um termo de consentimento, da pessoa entender que está sendo monitorado, que vai poder ser usado por um material promocional. Então, muitas vezes, a gente, quando está pequeno, não enxerga esses riscos. Então, fala, não, pô, mas aqui é minha amiga que está frequentando, é um frequentador antigo, você divulga esse dado na internet, às vezes a pessoa não queria, era um horário que ela devia estar no trabalho, enfim. E quem fiscaliza isso? Nós temos hoje a Agência Nacional de Proteção de Dados, é a ANPD.
Falando que o negócio aqui é bom, olha. Não, e assim, a NPD hoje, eu acompanho muito, né? E a gente vê muitos vídeos deles, saíram das grandes empresas e estão começando a entrar nos médios empresários. Então, tem que tomar um cuidado, tem que estar adequado. Existe uma adequação que a gente faz. Então, existe uma agência nacional que faz a proteção de dados. Tem, ela faz. Inclusive, tem alguns órgãos, às vezes estaduais e até municipais, que hoje tratam especificamente de dados. Então, para você ver o porquê que se tornou um pilar recente dessa Tem área. algum exemplo aí que no Brasil, não cliente seu, mas no Brasil que potencializou a preocupação nesse assunto quanto à proteção de dados? Mas aí dados meu, não imagem. A proteção de dados, na verdade, ele veio numa crescente depois que nós tivemos a famosa Big Data. Eu falo que tudo, quando a gente começa a entender o sistema, fica mais fácil a gente entender o porquê que ocorrem as coisas. Hoje as informações elas estão muito mais concentradas. O que nós tivemos de produção de dados em um determinado período dos anos 2000 foi maior do que o restante da história inteiro. Então, houve uma necessidade de uma proteção do Estado em relação aos dados. E aí o que começou a se perceber? Eu sempre dou um exemplo assim, na Copa do Mundo de 94. Uma Copa do Mundo boa pra gente, né? Diga-se de Estados passagem. Unidos, Boa Brasil, demais. tetracampeão. Ali foi bom demais, que né? saudade, né? Quando você entrava no intervalo do jogo, a propaganda era de quem? Kaiser ou Brahma. É, o Brahma. Uma cerveja. É. Uma marca de carro. Público total masculino. Masculino. O que aconteceu hoje, depois dessa transformação digital? A publicidade é personalizada para cada usuário. Se você hoje abrir o seu Instagram e você olhar os seus reels, não vai ser igual da sua esposa. Sim. Não vai ser igual a nenhuma pessoa que mora na sua casa, porque eles conseguem fazer o direcionamento com os dados. E isso demonstrou uma fragilidade do outro lado. O Google te escuta, né? Te escuta. Você hoje vai falar de um carro aqui comigo, eu vou falar hoje de podcast e daqui a pouco eu vou receber um monte de publicidade. E é um avanço natural. E aí começou esse movimento mundial. E aí, depois desse movimento mundial, a primeira grande lei, a GDPR, que foi a europeia de proteção de dados, o Brasil começou com o Marco Civil da Internet, foi evoluindo, e aí nós chegamos à LGPD. Então, assim, não teve o Marco Civil da Internet foi o ponto de partida para a LGPD. Para a LGPD, daí se surgiu as outras. Antes nós tínhamos leis esparsas de acordo com o que acontecia. Igual nós tivemos o caso Carolina Dickmann, que os dados dela foram vazados. Quando ela mandou o computador, o celular para arrumar. Mas o grande marco foi o Marco Civil da Internet, que depois gerou a LGPD. Isso aí é baseado em todo o modelo do mundo, porque eles viram a necessidade. E muitas vezes o empresário não vê. O mundo inteiro está se preocupando de dados. Pô, isso daí está passando todo dia no nariz do empresário. Todo mundo fala, dados são o petróleo do mundo, né? É o petróleo. O novo petróleo, É o né? novo petróleo. Mas você tem que tratar bem deles, né? E aí entra nessa parte da proteção, né? Justamente. E é um dos nossos pilares hoje de uma advocacia empresarial preventiva, que é um modelo do jeito que a gente está colocando, que eu nem aprendi ele aqui no Brasil. Mas dos 4, qual que você acha o mais danoso para a saúde do empresário? Do empresário. Depende do negócio dele. Tá. E aí é onde eu falo que os advogados ainda hoje em dia se perdem muito, porque eles querem pegar um modelo pronto e encaixar todas as empresas dentro daquele negócio. Não dá. Se você tem um empresário hoje, por exemplo, que ele trabalha com uma média de 150 funcionários, chão de fábrica, trabalhista. Se você tem um cara que faz comercialização pela internet, que é ele sozinho, tributário. Lá vai você. Muito obrigado. E assim você vai seguindo em cada linha. O cara que tem um contrato personalizado com cada consumidor vai ser uma área mais contratual. O cara que trabalha com um volume de dados de informação de clientes sensíveis, a área da saúde, por exemplo, a LGPD, ela é muito forte, porque você trabalha com dados sensíveis, já tivemos condenações aí de situações pontuais de área de saúde. Então, cara, eu vou não fazer tem um negócio pronto. Vou fazer um corte aqui, ó. Vou falar uma coisa para você. Se você quer virar empresário, se você quer caminhar nesse meio do empreendedorismo, você tem que assistir o ContaCast. A trilha de conteúdos de pessoas que vieram no ContaCast agora, aqui no ano de 2024, vai fazer você entender muito do seu negócio e mudar a sua vida. Presta atenção, vai assistir lá o canal do professor Robson Guedes, o ContaCast, que vai mudar pra caramba a sua vida empresarial. É verdade mesmo, cara. Não tem dúvida, cara. Sabe por que eu tô falando aqui? Porque o que ele tá falando pra nós aqui hoje é também pra refletir, meu. Né? Às vezes o cara acha que você tem uma solução pra cada um, não tem. Não adianta. A solução. E eu penso igual você, e eu pratico isso aqui também. Sim. Só que no dia a dia, como que eu fico? Dentro da operação todo tomado. Sim. Aí quando você para assistir um podcast, conversar com um cara num podcast, você fala, pô,
Faz todo sentido. Todo sentido. Você E tem hoje, que, aí ó, você tem que parar para exercitar isso, né? ó, Customizar cada operação do cliente, né? sim, e isso que você está falando também é um dos pontos que eu desenho muito com os meus clientes, que eles começam a entender. Você tem que desenhar uma pirâmide, vai ter a parte operacional embaixo, vai ter uma parte gerencial acima, e muitas vezes o empresário ele está sempre lá no operacional, e tem um terceiro que é o poder de decisão que não cabe ao teu gerente. Sim. Então, assim, muitas vezes o empresário, hoje, os meus clientes, muitas vezes eles não vêm por mitigar riscos, mas sim por encontrar soluções. E aí eu falo que é um ramo gigantesco para advogados e, infelizmente, é uma falha muito grande dele entender que você pode dar lucro para o negócio. Hoje, o jurídico, ele deixou de ser simplesmente um passivo, como ele pode ser um ativo na empresa. Você tem uma empresa com uma credibilidade muito maior quando você tem um jurídico. Muitas vezes a pessoa do outro lado enxerga a empresa de uma outra forma. Quando você desenvolve os códigos de conduta, termos de privacidade, uma documentação preventiva robusta, você consegue fechar negócios com empresas maiores. Então hoje essa mudança está já ocorrendo. Hoje o network do advogado é tão importante quanto o conhecimento técnico. Puta, que legal. Ó, vou repetir para você que está em casa. Ah, vou deixar o link aqui do canal da gente no YouTube, do canal do professor Robson Guedes, onde tem uma trilha ali de pessoas passando pelo ContaCast que vão trazer para vocês, entregar para vocês ideias sensacionais para você mudar sua vida e seu negócio. Mas segue mesmo, segue lá o canal do professor Robson Guedes no YouTube, você vai ver que vai mudar a tua vida, a visão. É muito conteúdo Cara, que tem lá. muito conteúdo. Não, cara, muito vamos mesmo. É fantástico. E assim, e fora desse preventivo, a gente também tem o lado de litígio. E aí vai ser uma briga, seja no judicial ou seja no particular. Hoje em dia, às vezes, um efeito imediato de uma negativação de uma estrela no seu negócio no Google, ele é muito mais danoso do que, por um exemplo, um processo judicial. Então tem toda uma transformação que a advocacia ainda não está pronta e os empresários muitas vezes também não estão prontos para te ouvir. Então é uma área prazerosa e ao mesmo tempo cheia de desafios. A gente tem desafios de todos os lados. É um campo gigantesco para poder trabalhar e de poder entregar para as pessoas mudança, né? Sim. Porque você consegue entregar para o empresário uma mudança de paradigma empresarial. Total. O cara vai mudar totalmente a visão dele, né? A visão. Hoje em dia eu prefiro muito mais o meu network entre os meus clientes. Isso também é muito comum, né, esse erro. Eu sempre falo que assim, você acender a chama do outro não quer dizer que você vai apagar a sua. Sim. Então, muitas vezes tem um network entre os meus clientes, aonde o prazer do João Maurício é estar sentado naquela mesa e saber que gerou aquela conexão. Sim. Dali não precisa ter um retorno financeiro, não precisa ter nada nesse sentido. A gente teve recentemente aqui o Airan, que é um especialista em inteligência artificial, um cara da área da tecnologia, e ele falou uma coisa que eu penso também, assim, a gente não planta nenhuma relação para pro agora, para o futuro, né? Sim. O americano pensa nisso. Ele falou até de uma empresa que trabalhava, o Henrique lembra que empresa que era? Que ele trabalhava, não era HP, era uma outra empresa. Acho que foi a Dell. E aí o CEO da Dell lá, quando fazia as reuniões, o CEO da Dell no Brasil, ele projetava a conversa com os vendedores dele, que ele não estava preocupado só com as vendas do presente. Ele estava preocupado da Intel, né? Da Intel. E é por isso que você vê que é uma das maiores empresas do mercado. Robinho, eu fui aprender isso na Argentina. Eu nunca tive uma visão dessa aqui dentro do Brasil. Conta para quem está assistindo a gente, para quem é empresário e que precisa contratar um advogado e que a tua experiência como estudante, como professor agora na Argentina. Sim, vamos lá, gente. É só um pouquinho. No direito lá na Argentina. Vamos lá. Depois de 6 especializações aqui no Brasil, eu terminei o meu doutorado na Argentina. Foi na parte de interpretação de contratos. De lá eu virei diretor do comitê de uma revista norte-americana, que é a Science Publishing Group. Então estou lá, eu e mais 4 brasileiros em todas as áreas da ciência. Achando que o cara é fraco. Na área do direito, estou eu lá, a gente validando aí os artigos que são publicados, participando de bastante discussão. Fui convidado e agora sou professor dentro da UNSA, que é a universidade que eu me formei, a faculdade mais antiga particular lá da Argentina, e lá assumi a cadeira na parte de direito contratual e de metodologia científica. Então a gente está aí caminhando um pouquinho a mais, graças a Deus. Quando um amigo assim consegue, porque não é fácil. Eu sou do meio acadêmico também, e o meio acadêmico ele consome muita vida da gente, né? Porque você tem que estudar pra caramba ali. E outra, a visão que eles têm muito do Brasil, e o brasileiro muitas vezes não enxerga isso, nós temos uma dificuldade chamada português. Por exemplo, eu quando comecei meus estudos na Argentina, eu rapidamente me aprofundei em todos os outros países que faziam parte do Mercosul.
porque eles têm a facilidade do idioma. E a gente aprende, não só, isso é na área do direito, empresarial, o que for, a gente só se preocupa com o nosso quintal. Sim. E hoje o mundo não dá mais para ser nosso quintal. E foi lá com o professor que eu falei, eu atuo com direito empresarial. Quando eu falei o que eu fazia, ele falava, você não é advogado empresarial. E eu falei, eu sou, voltei para o Brasil, ele falou, você não é advogado empresarial. E eu tive uma oportunidade de, num dos retornos, ainda quando eu estava fazendo doutorado, eu fui uma semana antes, e ele falou, você vai me acompanhar uma semana. E aquele dia eu falei assim, cara, eu era qualquer coisa nesse mundo, Robinho, menos advogado empresarial. E ali eu aprendi a advocacia empresarial preventiva, os negócios que ele fazia, a mitigação de risco, um risco que um cliente sofreu. A prática dele em Buenos Aires? A prática dele em Buenos Aires. Foi um outro mundo que é o que eu trago hoje para cá. E a gente ainda tem muita resistência, até de outros colegas. O advogado tem muita essa vaidade. Então, putz, às vezes eu entro numa empresa, já tem um jurídico. E eu tento trabalhar junto e muitas vezes tem a resistência. E não pode ser dessa forma, porque todo mundo está jogando em prol do mesmo resultado, Robinho. As pessoas se colocam numa zona de defesa ali, né? Acha que você vai tomar o lugar dele. E não é esse o objetivo. As pessoas não entendem isso, né? Isso... Não entendem. Eu tive um cliente... O profissional tem que estar num estágio de amadurecimento muito alto, né? Tem que estar. E assim, se você quer crescer no teu negócio, você tem que ter uma contabilidade forte, você tem que ter um lado do direito muito forte. Porque você tem que estar estruturado. O seu financeiro tem que estar forte. Então, assim, é o momento... Não, o empresário tem que ter... A transformação do empresário. O empresário tem que cuidar da saúde dele. Sim. Tem que cuidar da saúde financeira da empresa dele. E aí passa pela contabilidade e passa pelo direito, né? Passa. Todo empresário de sucesso hoje tem um advogado que cuida dos seus... Não, e quantas empresas eu não conheço que cada negócio é gerido por um contador? Eu falo, meu amigo, é a mesma coisa você ter um problema no coração e cada uma das artérias ser tratada por um médico. Já aconteceu isso aqui? Já, então isso recentemente acontece um cliente muito. nosso aqui, ele tinha 4 contadores. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não sei como consegue. As coisas não se conectam, né? E a outra coisa que eu sempre falo também muito forte, Robinho, é essa questão hoje do acesso à informação. O pessoal tem uma informação facilitada, então hoje nós temos aí um acesso à informação que nunca tivemos na história, só que você tem que ter uma estrutura por trás para interpretar isso. E é o erro muitas vezes do empresário, do contador, do advogado, enfim, de uma grande gama, que é ter essas informações e não aprofundar o suficiente para conseguir gerar ali um resultado que seja favorável ao seu negócio, um parecer mais bem montado. Eu falo que quem detém a informação domina a operação, e domina mesmo, né? Só que para você dominar a operação e deter a informação, aí é um conjunto de coisas que eu vou voltar na tríade lá. Pessoas, processos e tecnologia. A base. Você tem que ter uma base tecnológica boa, você tem que ter processos internos onde as pessoas sabem do começo ao fim o que vai fazer, e pessoas que vão entender, né? É a base. E aí pessoas passam, pessoas contadores, pessoas advogados, por tudo isso para entregar para o empresário, então, informação. Aí ele vai ter informação para ele dominar a operação e decidir onde ele quer, né? Justamente. O empresário ele tem que decidir o caminho certo, ele tem que ter informação. É a ponta da pirâmide do que eu estava falando. Mas ele precisa ter todo esse ecossistema por trás dele, preparando ele para ele poder definir. Às vezes, quando a gente fala de dados, a gente fala que é até uma informação tratada. Sim, sim. Porque a informação você tem solta. Os dados são a riqueza, mas eles precisam ser tratados e aí você transformar em informação coerente para a tomada de decisão. De acordo com o teu negócio. Então, hoje o que eu percebo é essa grande... Eu falo que são pacotes. João, eu falo isso na faculdade há muito tempo, né? A função da contabilidade, até falo porque é definição do Conselho Federal de Contabilidade, que a contabilidade ela foi feita para gerar informação para o usuário da contabilidade, né? Quem que é o usuário? É o dono da empresa, é o funcionário da empresa, é o governante, é o prefeito, é o governador, é o acionista, é o investidor. Então, a contabilidade tem que entregar essa informação para essas pessoas, né? E para que elas tomem a decisão. Eu sou investidor, vou continuar comprando Magalu, vou comprar ações da Casas Bahia. Não, estou com um futuro passivo trabalhista aqui, preciso tratar melhor, preciso procurar um advogado. Será que meu regime tributário é o correto? Estou pagando o imposto certo, né? Então é a contabilidade que vai gerar isso. Você começou falando aqui, eu já vejo o João como empreendedor e não advogado. Sim. Essa foi uma mudança que eu tive radical de posicionamento.
que o advogado ficava muito em cima do muro. Sim. Então eu chegava pro cliente e falava assim, não, olha, o certo é fazer... Não, você tem que ter uma posição tomada, dar as informações para ele do risco daquele negócio, daquela decisão que ele vai tomar, mas você tem que ter postura. E isso acabou também me destacando junto aos meus clientes e tudo, porque você tem que ter uma postura definida. Se você tem o conhecimento, se você detém o conhecimento pelo volume de informações, entende o negócio do seu cliente, você consegue se posicionar do que é melhor ou é pior. Não, é que nem eu como contador. Às vezes o cliente pergunta, mas esse problema aqui pode dar um problema trabalhista? Eu falei, não, aí você não vai definir isso comigo. Sim. Você vai definir isso com o seu advogado. Porque é ele que vai criar para você a tese da sua defesa. É ele que vai te defender lá na justiça caso haja Robinho, uma demanda trabalhista. E o pessoal gera um elemento tão genérico, porque às vezes você vai ter demanda trabalhista com CLT mal posicionado, e ao mesmo tempo você pode não ter problema se você tem um PJ, né, uma pessoa jurídica prestando serviço de forma adequada. Sim. Então você consegue caminhar para os dois lados fazendo certo. Eu conheço empresário que ele sabe que ele tem ali deficiências trabalhistas. Sim. Ele tem lá mais de 150 funcionários. E ele acha que é melhor ele não cumprir com aquilo, porque a demanda que ele vai ter judicial é muito menor. Menor do que... Mas ele sabe, isso está claro por ele, claro, Isso definido pelo advogado dele, que ele tem uma conta lá, né? Se você mitigou os riscos e você está ciente daquele risco que você está correndo, está adequado. Você vai, é a sua decisão empresarial. Você vai ver o que são os seus valores, você vai ver o que são os seus princípios e o que está fechando no teu bolso. Aqui ninguém precisa contar a história bonita que todo mundo... Não, você tem toda essa situação. O grande problema é muitas vezes quando o mau advogado, o mau contador, esses outros prestadores de serviço passam a informação incorreta e não dá ao empresário a oportunidade dele mitigar se aquilo é um risco real dele ou não. E você atende clientes em todo o Brasil? Todo ou o Brasil. Só aqui na região do Alto Tietê? Não, todo o Brasil. A advocacia hoje no Alto Tietê ela é diferenciada porque é muito próxima. Então, os meus clientes, eu faço questão que conheçam minha família, me conheçam, não é aquele advogado distante, eu visito a empresa. Aí onde eu entro, eu falo que você é empreendedor, né? Que você já tem essa... tem que ter essa visão, porque assim... Você põe o pé no barro. O cara tem que confiar em mim, Robinho, e a confiança você não constrói no currículo. Tudo isso que eu falei aqui você perde no currículo em 2 minutos, você tem que estar próximo. Então, claro que o contato aqui na região, ele é mais pessoal, mas eu acabo atendendo empresas aí do Brasil inteiro, região Nordeste, Sul, algumas fora do país, na Europa também a gente faz esse trabalho, porque o direito empresarial preventivo ele cabe em todo o negócio. Você tem uma passagem pela Espanha também, não é isso? Não, a Espanha quem foi meu irmão. Ah, seu irmão, você eu falou tive pra convites para ir para a Espanha e eu não pude ir por questão de visto. A Ingrid vai ouvir isso daqui, vai me xingar, porque ela já mandou eu fazer a minha documentação para sair do Brasil que não seja no Mercosul, eu sempre vou enrolando, falando que eu não uso, inclusive eu ia ter uma oportunidade de palestrar lá na Espanha e eu perdi, Ingrid, não me xinga quando você vê isso aqui, mas eu acabei perdendo essa oportunidade, meu irmão tá lá, e eu tenho hoje clientes que têm negócio, tanto na Espanha, em Portugal, mas hoje ainda tudo remoto. E o atendimento aqui no Alto Tietê, a gente faz esse diferencial. Conheço o negócio do cliente, e vejo quais são as falhas, chego no lugar. Então, assim, às vezes a gente vê muita informação que não deveria estar exposta, que está exposta para qualquer pessoa que chega na empresa. Informações do tipo, fulano, enquanto não for registrado, vai cobrir esta folga. Aí, se você não está lá, se você não põe o pé no barro... pé no barro. Você tem que entender o negócio do cliente para você poder prestar um serviço preventivo de qualidade. Acho que as pessoas têm assim, não adianta você ter uma bela sede, você ter uma bela formação acadêmica, se você... Até uma equipe fantástica. Até uma equipe fantástica, se você não pôr o pé no barro. Se você não mostrar para sua equipe que você também faz. Né? Tem que ser. Porque às vezes o cara fica lá numa condição, não, eu não... Semideus. Eu já não faço mais nada disso. Eu sou Deus agora. Não, o cara, nem isso, mas o cara fala assim, eu já não faço mais isso, eu não visito o cliente, eu não sei o quê. Não pode. Robinho, ontem eu fui protocolar um ofício na prefeitura de Mogi, que poderia ser um estagiário, poderia ser até um motoboy, mas ali eu consegui pegar o problema que estava sendo do meu cliente, consegui conversar com a pessoa que vai resolver o problema do meu cliente. Sentir todo o clima ali, se está a favor ou contra, né? Então, eu faço muito disso. Esse é o trabalho preventivo. Agora o advogado quer vender o compliance, o due diligence, usa os termos em inglês bonito, que também são importantes, mas que usam, papapá, e ele não consegue colocar o dia a dia. Ele vai consumir um produto pronto,
muitas vezes aí em modelos ou pacotes, e não estuda a raiz do problema. Acho que ainda tem esse advogado aí, ainda tem sucesso, mas tá lá em São Paulo e atende aquelas grandes corporações, né? Tem, mas que aí fica até naquela eles já coisa estão muito... mudando, Robinho. Estão mudando também? Já estão mudando porque as grandes corporações entendem, e isso acho que todos os empresários deveriam entender, que é muito mais barato você atuar no preventivo do que no contencioso. O contencioso, ele suga a saúde do empresário. O empresário, ele fica com aquela sensação de perda ou não perda durante anos que corre um processo. Então, essa visão tem que acabar, porque se o empresário ele fica focado no problema, ele deixa de lucrar. Dos diversos empresários que eu venho atendendo ao longo dos anos, o cara, às vezes, ele escolhe um problema dele ali e ele fica ali dormindo com aquele problema, acordando com aquele problema, até ele resolver, e parece que as coisas não mudam enquanto ele não põe um ponto zero ali, enquanto o advogado não resolve a vida dele, o contador. Então, mas quem vai resolver a vida dele... O psicológico é muito importante. É ele mesmo, é ele mesmo. É ele mesmo. Ele tem que entender o problema que surgiu, como que ele vai lidar com esse problema. A causa, senão, né? Justo, eu já vi empresários que perderam família, que perderam saúde, por um problema que assim, a gente olha e fala, era evitável, foi uma má orientação, foi uma decisão errada que ele tomou, e assim, a gente tem que se pôr na mesa sempre em pé de igualdade. Eu sempre faço isso com os meus clientes. Converso de igual para igual, ninguém é melhor do que ninguém, e a gente ali consegue entender o negócio, e você tem que vestir a camisa do teu cliente, Sim. dos teus parceiros. E isso falta muito. Então, o pessoal ainda vai muito nessa exclusividade do direito, essa classe superior. Eu sempre falo, tem gente que me chama de você, me respeita muito mais que o senhor doutor. Isso não muda nada, é o título acadêmico que está lá. Eu até brinco, quando fala para mim, não, é doutor, tem doutorado, eu falo, já que você fez questão, agora vai chamar de doutor. Porque não muda nada, não muda nada. Essa nova geração que está vindo tem um conhecimento muito diferente do nosso. É um conhecimento que você tem que saber também lidar. Eu estava falando até com o Airan, que foi um dos nossos últimos aí a bater em papo com a gente, e assim... Hoje, a criança, o seu filho com 2, 3 anos, Sim. A tecnologia para ele vai perguntar o que é tecnologia. Já é nativo já dele. É nativo dele, né? Parece que ele já nasceu segurando o tablet. O nosso passado ali era o inglês, né? Pô, você faz inglês? Você tá fora do mercado, né? Sim, hoje aí vem a tecnologia, hoje não. Simultâneo. Exatamente. Uma das áreas que eu mexo também é setor de tecnologia. Estive viajando em dezembro, estava na Europa, estava na França, e a França, para mim, é o pior país para conversar, né? Sim. Eu usava o Google Tradutor. Eu falava aqui e tal, a mulher respondia para mim e ficava lá. A do táxi, eu fiquei o dia inteiro com ela no táxi, e aí a Sherazade era a motorista do táxi lá, e ela falava pelo Google, eu pelo Google, falei, porra, E conseguiu se comunicar? Perfeitamente. Acabou, já rompeu a barreira. A barreira da comunicação hoje não é nem mais de idioma, não é mais de cultura, porque hoje você tem acesso a tudo. Foi incrível, foi... E é o futuro, e assim, a gente tem que entender esse futuro, preparar também essa nova geração, o empresário entender o seu espaço no mercado e começar a entender que hoje um jurídico de sucesso não é um jurídico contencioso. Um advogado hoje de sucesso não é quem ganha ou perde mais ações, mas é que gera lucro para a empresa. Porque até um processo ganho, muitas vezes, é prejuízo. Sabe o que é legal? Que assim, teve um outro advogado, o Nelson, passou por aqui, ele prega muito a resolução dos conflitos em acordos, né? Em esfera extrajudicial. E você não, você já está na outra fase, não. Você está antes do conflito do acordo, né? É isso aí. Então, para mim não ter que entrar num conflito e girar ali um acordo ou uma pendência judicial, ele é a favor do acordo ali, né? Perfeito. Você não, você já trabalha o problema ali uma linha antes. E assim, mas é legal entender isso dos advogados, sabia? Sim, e é muito difícil isso hoje na prática, porque a gente lida com muito problema de cliente. Então, um problema de um cliente a gente replica para os demais clientes para que aquele problema não surja nos demais. E é uma porque acabam sendo parecidos, né? Sim, e é uma linha de muito estudo. Embora cada cliente tenha que ser customizado, como você falou, os problemas são diferentes, mas eles são muito parecidos. Tem linhas gerais. Eu falo que o nosso trabalho, a gente tem as linhas gerais, as linhas específicas de área de atuação, e aí a gente termina no negócio. Você não vai fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, mas os problemas são parecidos. É isso aí. Então você vai ter ali uma linha para você seguir, mas para cada um você tem um caminho diferente. Né? Eu trabalho, por exemplo, hoje com 4, 5 empresas do setor de eventos. Existem as linhas gerais de todos os contratos, que aí a gente fala, isso daí assim, tem que ter partes válidas, tem que ter prazo de duração, valor e como sair do negócio. Eu sempre falo que é a regra básica para qualquer contrato. E aí depois começa a ter os específicos da área, e aí depois você começa a entender a situação de cada cliente.
Então, essa é uma advocacia muito mais trabalhosa. Muita gente fala assim, só vejo o João em reunião. Não, meu amigo, tem muito estudo por trás, mas são situações diferentes do que a gente vivia há 10, 15 anos atrás. Não, mas é que você falou em muito estudo, é assim, a gente chega numa fase da vida que a definição se vou com aquele profissional ou aquele outro é a capacidade intelectual de entrega de cada um, né? Com certeza, e o resultado Então, que ele vai me entregar. Aquele advogado, aquele contador, ele conhece muito e ele entrega muito. Não adianta só conhecer, né? Justamente. Mas também não adianta só entregar, né? Eu falo assim, Robin, hoje o pessoal trabalha muito com a dor do cliente, e eu falo que é a pior coisa. Trabalha com o lado positivo do cliente, você não precisa ficar apontando a dor. Sim. Se eu te mostrar, por exemplo, vamos falar de novo na área de dados, mas isso vale para contratos, vale para tributário, vale para trabalhista. Se eu te mostrar que ali você vai poder ter lucro, eu não preciso te dar a dor que ali você vai ser multado. Então, a forma como você aborda o cliente, e o cliente está pronto para você. Eu também falo isso, não é todo cliente que foi feito para mim. Tem o cara que é o cara da briga, tem o cara que você quer que ligue xingando, fala que você é o doutor, se impõe para cima do cara. Não é o perfil de advocacia. Sim. E o mercado, felizmente, está se transformando. João, o nosso podcast não é muito comprido, é de 50 minutos. Nós estamos chegando no final, mas Sim. já vou deixar para você que o convite para você voltar aqui em setembro, outubro, para a gente falar de um tema específico. Nós vamos escolher ali se é proteção de dados, Sim. ou se é tributário, Sim, ou se é sim. trabalhista. Nós vamos definir aí uma linha para a gente falar, porque tem assunto aqui para... Já gravaram? Que eu vou cobrar, hein? Eu vou cobrar e eu faço questão. Não, a gente está fazendo isso porque, assim, eu acho que o propósito de montar o ContaCast era de trazer pessoas de sucesso nas suas áreas, Sim, né, que eu falei no sim. início, e que entregasse uma mensagem para quem está começando. Lógico. E você também, você faz parte desse hall de pessoas que entrega conteúdo bom para quem consome, né? Não, eu sou um grande consumista de podcasts, etc. Eu uso o podcast para mim aprender e evoluir. O nosso objetivo é que o nosso podcast chegue longe para as pessoas entenderem o que é um negócio, né? Lógico. O que é um negócio com a contabilidade, com o direito, né? Sim. Eu trago aqui outros contadores, porque assim, a gente tem que ampliar. Não é porque eu sou contador que eu não vou trazer contador, não. O que mais trouxe até hoje Robinho, é contador e do Brasil inteiro. Vai de novo, um acende a chama do outro. É isso aí. E aí fica o mundo mais É a união, iluminado. né? É a união, a união faz a força. E eu acho que a gente pode direcionar tanto para os empresários quanto para o jovem advogado, o advogado entender, porque hoje o mercado ele é muito avassalador. E essa venda da dor ainda é a constante do mercado. Sim. Hoje o coitado do advogado procurou uma peça no Google, ele vai receber publicidade de modelos daquela peça pelos próximos 20 dias e ele começa a se sentir incapaz. Se ele jogar no chat GPT ali... Acabou, mais fácil ainda. Então, assim, são riscos que hoje nós estamos correndo e são transformações e programas igual o seu, pelo amor de Deus, um podcast desse daqui, ele acaba preparando as pessoas para a pessoa entender o caminho que ela deve seguir profissionalmente falando. Mas de verdade, a gente começou a gravar eles e a ideia era entregar alguma coisa legal e a gente sentiu que realmente nós estamos entregando bastante. Isso é bem legal, deixa a gente bem feliz com um propósito bem realizado, porque... Eu falo assim, você tem que procurar as pessoas que têm os mesmos valores que você, os mesmos princípios e os mesmos objetivos. E por mais que você tenha especificidades de cada um, quando você encontra essas pessoas, tudo flui mais fácil. Sim. Eu falo isso muito com a minha esposa, eu nunca mais medi nada na minha vida pelo tempo. A gente mede pela intensidade. É isso aí. Eu advogo há 16 anos, se eu pegar minha intensidade jurídica nos últimos 4 anos, superou todos os meus outros 12 anos. 12. Não então, que os outros 12 não foram importantes, foram importantes. Mas a intensidade que eu vivo hoje, a intensidade que eu vivo minha família, a intensidade que eu vivo os meus amigos, os meus colegas, a intensidade faz tudo valer a pena. A Marina um dia falou pra mim assim, Robinho, essa semana, ele falou, você tá parecendo um trem desgovernado. Mas é a intensidade. Eu falei, mas é isso mesmo. É a intensidade. Ela pensou que ia falar, não é, eu sou um trem desgovernado mesmo. E vamos pra cima. Muito intenso no que tem que fazer, né? Nós combinamos isso aqui quando? Combinamos essa semana, vamos ouvir, vamos conversar. Tudo isso demonstra intensidade. E intensidade com propósito dá resultado. João, suas considerações finais. Eu não gosto de usar esse termo, mas é o finalzinho, então... Alegações finais ou considerações finais. Bem, você que está aqui acompanhando esse podcast, você empresário, você advogado, você contador, entenda que conteúdo ele é válido desde que seja colocado também elementos práticos. Nunca traia os seus princípios. Os seus princípios são aquilo que você vai carregar
para sempre na sua vida e procure aquelas pessoas capacitadas e, mais do que a capacidade, que tenham e que gerem empatia com você e que se preocupe com o seu negócio, se preocupe com a sua carreira. Eu falo que hoje falta muito isso. Às vezes a gente só vai atrás das grandes medalhas, das grandes conquistas, mas você tem que ter empatia. Você teve empatia pelo João, procura o João. Você teve empatia pelo Robinho, procura o Robinho. Você teve empatia por um outro, porque a pessoa, se ela tiver a capacidade de empatia junto, teu negócio vai prosperar. Mais uma dica sensacional, é esse conjunto que está trazendo essa riqueza para nós aqui. João, obrigado por você ter vindo aqui, foi um prazer enorme ter você no ContaCast, você vai voltar mais vezes. Sim. E para você que está em casa aí, um grande abraço, fiquem todos com Deus. Valeu, galera. E até o próximo ContaCast, valeu! Falou! Abraço! Até mais! Valeu, João!